Graça e paz, seja muito bem-vindo a esse momento de estudo e oração através da palavra de Deus, através do ensinamento do livro Sozo, no qual estamos ministrando a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, a verdade de Deus para que ela venha ser implantada dentro de nós e sobre aqueles que estamos profeticamente nos movendo em intercessão. O capítulo 7 fala desfazendo as mentiras. A Bíblia deixa claro onde as mentiras se originam. Em João 8, versículo 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Em João 10:10, o Senhor fala que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é um mentiroso e, em vez de abundância e conexão, o desejo de Satanás para nós é solidão e separação. Mas Jesus, o príncipe da paz, ele esmaga Satanás debaixo dos nossos pés, né? Está em Romanos 16, 19, versículo 20. E ao restaurar a verdade de Deus em nossas vidas, Jesus ele enfraquece os esquemas do diabo e fortalece o nosso destino, tá? Então, em Ezequiel 28, 17 a 19, fala sobre Satanás. Ele fala que o coração dele tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. O castigo de Deus sobre Satanás foi reduzi-lo à impotência, a um fim terrível que já está chegando aos fins dos tempos, e Satanás ele está com pressa porque ele sabe que o tempo do fim está chegando, né? E a única esperança de Satanás é enganar a humanidade. E mesmo que Satanás ele seja derrotado, eles já sejam derrotados, a influência dele floresce sobre a humanidade por não resistir à tentação, sabe? E assim como Adão e Eva, nós fomos ordenados por Deus a sermos frutíferos e multiplicadores, a encher a terra e a dominar sobre ela. Esse é o grande chamado do Sozo, e que está em Gênesis, né? Esse é o chamado, esse é o nosso grande chamado. Desculpa. Esse é o nosso grande chamado e está lá em Sozo. E quando cumprimos os nossos papéis dados por Deus, que é ser frutífero, multiplicar, encher a terra e dominar, cada um de nós, nascidos com os traços, os dons e chamados únicos, vindo diretamente de Deus para nós expandimos o reino de Deus quando nós vivemos o nosso propósito. E Jesus torna possível o nosso destino quando nós obedecemos a Ele. Em Mateus 28, 18, 20, né, fala assim: então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma fala muito conhecida de Jesus. Jesus está conosco, ele nos deu essa autoridade, e somente quando nós damos permissão ao diabo sobre as nossas vidas, isso se torna um problema sério. Paulo nos adverte sobre algumas táticas do inimigo contra nós,
que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Uma das táticas de Satanás é se disfarçar de anjo de luz, e outra tática é o engano pelo qual o inimigo se parece benigno, tá? Então ele vai removendo o manto de falsidade dele e quem sabe, quem tem o discernimento de espírito sabe o quanto o adversário é perigoso e astuto, né? Em Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu já falei várias vezes em ativações proféticas sobre este versículo. O profético está intrinsecamente envolvido com a intercessão, com o crescimento espiritual de cada um dos filhos de Deus. Você não precisa ter somente o chamado de pastorado para ter o dom profético. Todos podem profetizar. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que o discernimento de espírito é necessário para todos. Amém? Então, Paulo afirma que a maturidade vem pela prática do discernimento, né? Então, quando nós aumentamos a nossa capacidade de decifrar o que é e o que não é de Deus, nós aprendemos também a identificar automaticamente a voz do inimigo e dissipar os pensamentos, né, vindos por ele. Então, nós precisamos nos concentrar no Senhor. Quando você quer identificar uma nota falsa, primeiro você precisa conhecer a verdadeira. Então, você conhecendo a verdadeira, você jamais vai ser enganado com uma nota falsa, né? Então, em Hebreus 4:12 fala, né, sobre a palavra de Deus, que ela é apta para discernir, para ir até juntas e medulas e discernir as vontades e as motivações. É a palavra de Deus, sabe? E como conselheiro de discernimento, quem é a pessoa da Trindade principal que vai trazer o amadurecimento do discernimento é o Espírito Santo, porque ele pode desvendar até mesmo as mentiras mais disfarçadas. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre 3 tipos de mentiras, tá? São as falsas verdades, as lentes pintadas que nós já falamos e as sugestões engenhosas. Então, devido ao tamanho desse vídeo, porque ele vai ficar muito grande, eu vou encerrar aqui esse momento e nós vamos orar. Então, repita comigo essa oração assim: querido Espírito Santo, nessa hora, eu peço a Ti que revele as mentiras que criaram fortalezas dentro de mim, enganos que vieram diretamente do inferno para destruir a minha vida e a vida daqueles que eu tenho intercedido. E agora eu clamo por Jesus, que é a verdade que liberta, que Ele venha sobre mim e sobre a minha geração restabelecer a verdade, o domínio, o meu chamado e o meu propósito. Que eu venha crescer, que eu venha multiplicar, que eu venha frutificar e que eu venha sujeitar os espíritos. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti pela autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou encerrar orando. Deus Pai, Deus misericordioso, nós consagramos este momento, Senhor, a Tua palavra, Senhor, sobre o coração de cada um dos Teus filhos, que venha selar, Senhor, em nome de Jesus,
Senhor, e fazer com que toda ferida, Senhor, que todo trauma, que todo engano que gerou, Senhor, enganos, que gerou mentiras, que gerou, Senhor, ilusões, sejam quebradas e rompidas pela autoridade do nome de Jesus, que Satanás perca o domínio agora na vida dos teus filhos e que o Deus de paz esmague a Satanás debaixo dos nossos pés, com poder e autoridade, no nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, e que se venha em nome de Jesus o Teu reino e que seja feito a Tua boa e agradável vontade na vida dos Teus filhos. Amém. Queridos, um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã.